Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre as nossas vidas, derramada dentro dos nossos corações. Convido os irmãos a acompanhar a leitura de um trecho na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, os versículos 3 e 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, estão escritos assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Ó Deus, bendito seja o seu nome, exaltado seja o Senhor. Ó Deus, Pai de toda misericórdia, Pai de toda consolação. Ó Deus, o Senhor que tem confortado em toda a nossa tribulação. O Senhor também, ó Deus, que tem nos auxiliado e nos sustentado com o seu amor, com sua graça e com o seu cuidado. Ó Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e nós te exaltamos, ó Deus, porque não há outro digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Ó Deus, nós rendemos ao Senhor toda a graça, toda a gratidão e toda a glória. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie durante todo este dia, para que possamos testemunhar do grande amor com que o Senhor nos amou, para que possamos, ó Deus, ser sal e luz em meio a esse mundo sem gosto e de trevas, ó Pai. Ó Deus, grande é o seu nome, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Ó Deus, nos dê graça, nos dê força e nos ajude, ó Pai, a honrar e exaltar o Senhor. É através de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém.
dia a todos, graça e paz. Seja sobre nós a maravilhosa graça do Senhor Jesus, para que tenhamos um dia abençoado na sua presença. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versos 14 a 16, depois dos versos 22 a 25, que diz: recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. A partir dos versos 22, foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Completo com o verso 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Nós queremos entendê-la, Pai, queremos aprender dela, por isso te pedimos que fale conosco, dirige o nosso pensamento e a nossa mente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, compartilhar com todos sobre o seguinte tema: o obreiro diligente. O apóstolo Paulo, nesse trecho, ele enfatiza a importância de evitar discussões tolas e também promover a verdade com mansidão, servindo como um guia para os obreiros de Deus lidarem com falsos ensinamentos presentes na igreja e também comportamentos adequados dentro da igreja. E o apóstolo fala da necessidade de ser um bom obreiro, que não se envergonhe da verdade, mas que se afaste de conversas inúteis, buscando a santidade e a sobriedade. Diante disso, o que precisa ter quem vai ensinar a palavra de Deus? Em primeiro lugar, quem vai ensinar a palavra de Deus precisa fidelidade à palavra. Nos versos 2 desse capítulo, o apóstolo Paulo chama Timóteo e lhe exorta a considerar atentamente o que ele já havia ensinado. E é como se Paulo dissesse: Timóteo, vem cá, presta atenção. Olha, o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir outros. É a prática aqui da fidelidade à palavra que Paulo exorta a Timóteo. É a prática da fidelidade. E é o que Paulo recomenda ao jovem pastor Timóteo. É a vontade de Deus
que a sua palavra seja ensinada de uma geração a outra geração. Por isso, Paulo diz: o que da minha parte ouvistes, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos. E aqui é o que se exige daquele que vai ensinar a palavra, é a fidelidade, tanto de quem ensina, como de quem está sendo ensinado. E o Senhor Jesus disse em Mateus 7,24 o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui está a fidelidade em fazer o que a palavra determina. Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Deus não quer que novas gerações ensinem coisas novas que vá além da sua palavra que já foi ordenada. E de acordo com a vontade de Deus, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versos 16 e 17, mostra a origem da palavra já entregue. Depois da recomendação que Paulo fez a Timóteo, ele diz no verso 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E com qual propósito? O verso 17 responde: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Depois dessa recomendação feita por Paulo nos versos 2, Paulo anima Timóteo a participar dos seus sofrimentos pelo Evangelho. Vale a pena, Timóteo. Veja, você tem visto e ouvido em mim, tudo que você viu e ouviu em mim, pratica, porque vale a pena. E Paulo mostra como fazer isso. No verso 1, ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O foco aqui é Jesus e o seu Evangelho. Portanto, precisa ter fidelidade à palavra daquele que vai ensinar a palavra de Deus. E, em segundo lugar, precisa ter dedicação e reverência. Os versos 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O texto continua mostrando a necessidade que deve ter o obreiro de ser diligente. Os versos 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Enquanto muitos no mundo religioso se envolvem com questões de doutrinas teológicas tão somente humanas, o servo de Deus precisa se afadigar no estudo da palavra. E afadigar aqui tem a ver com esforço ao máximo no estudo da palavra, para que possa obter maior conhecimento e preparo para ensinar em conformidade com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Portanto, aqui exige fidelidade. E, em terceiro lugar, quem ensina a palavra de Deus precisa disciplinar a sua própria vida. Quem busca contendas de doutrinas e segue todas as novas ideias que vai além da palavra de Deus, gasta o seu tempo e corrompe outros com a sua falta de confiança na simples, mas poderosa palavra de Deus. Os versos 14, Paulo exorta a Timóteo dizendo: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. E Paulo exorta a Timóteo da seguinte forma:
recomenda essas coisas, dá testemunho. E ele fala testemunho solene perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. E nos versos 16, ele continua: evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. O servo de Deus, portanto, deve disciplinar sua própria vida. E como fazer isso? O verso 16, repito, evita igualmente os falatórios profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Portanto, como disciplinar a sua própria vida? Fazendo uma análise da sua própria vida em comparação com o que vê e ouve em volta. Então evita os falatórios inúteis e profanos. E isso fazendo é uma maneira de disciplinar a própria vida. E ele diz ainda, fugindo das coisas que não convêm e seguindo as que o tornam útil para o serviço da causa de Deus. Agindo assim, o obreiro disciplina a sua própria vida e é colocado por Deus em uma posição elevada e se torna útil para o serviço do Senhor. E ainda ele vai dizer nos versos 22, foge o trocinho das paixões da mocidade. E ele continua fazendo essas exortações, dizendo, segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E diz mais, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Portanto, é necessário que o servo do Senhor seja um servo disciplinado. Cumprindo esses deveres, ele se tornará um servo diligente. E o que é que precisa ter aquele que vai ensinar a palavra de Deus? Em primeiro lugar, fidelidade à palavra. Em segundo lugar, dedicação e reverência. E em terceiro lugar, disciplina a própria vida. Disciplinar a própria vida. Então, esses são princípios que são fundamentais para o obreiro de Deus, que fazendo assim, ele se torna um obreiro diligente. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Tanto tempo fui vazio, numa vida sem temor. Pra minha alma achei descanso só na cruz do meu Senhor. Eu vaguei na escuridão, sem tua luz pra me guiar. Me chamou pra perto de ti, pra minha culpa aliviar. Só em ti
Só em ti minha fé se firma, só em Cristo Salvador. Sei que então fui perdoado na tua obra de amor. E eu sei que me sustentas, nada vai nos separar. Me asseguro nesta graça, aos seus pés eu quero estar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso enfim. Descanso enfim. Nele nós temos a nossa paz. Encontro paz, descanso enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso enfim. Só em ti, acho paz, descanso enfim. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Acho paz, descanso enfim. Acho paz, descanso enfim. Amém, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus pelo seu grande amor com que nos amou. Que o Senhor Deus continue nos ajudando a que a nossa vida possa cada vez mais se assemelhar à sua vontade revelada na sua palavra para nós. E que nós possamos crescer a cada dia em graça e conhecimento. Que o Senhor Deus fortaleça a vida de cada um, fortaleça a fé de cada um. Que o Senhor Deus nos ajude. Que o Senhor Deus continue conduzindo e guiando os nossos passos e que nós possamos nos sujeitar debaixo da poderosa mão do Senhor. Que o Senhor Deus abençoe e guarde a sua vida, que o Senhor Deus abençoe e guarde todo o seu dia. Amém e amém.